para colher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Você faça com alegria, com gratidão. Nós acabamos de cantar, meus irmãos, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que a gente possa sempre cantar isso, meus irmãos, entendendo a profundidade do que essa promessa quer nos dizer. Valeu, obrigado. Nunca esquecer. Hoje eu almocei na casa do meu pai. Que todos os que têm pai, todos os que são pai, possam ter aproveitado esse domingo. Mas como eu sempre costumo dizer, dia do pai, dia da mãe, é todo dia. E hoje na casa do meu pai, conversamos muitas coisas. Mas eu me lembro que eu disse que um dos maiores pecados que a gente comete, meus irmãos, é quando não somos gratos. Ou seja, quando vivemos ingratamente. Tudo que temos e tudo que somos, na perspectiva humana, nunca foi conseguido individualmente. Eu cheguei onde eu cheguei, você chegou onde você chegou, eu chegarei onde tem que chegar, você chegará onde tem que chegar, não por méritos próprios. Sempre, no decorrer da nossa vida, tivemos a ajuda de alguém. Seja ele muito sábio, seja ele menos sábio, seja ele com condição abastada, seja ele com condição não abastada, essas pessoas sempre estiveram em nosso caminho. E foi isso que eu falei lá junto com meus irmãos, que a gente não pode se gabar da posição que estamos, daquilo que conseguimos ou daquilo que vamos conseguir, achando que é por mérito só nosso. Quanto mais na questão da salvação, quanto mais na questão da vida. Tudo que temos, tudo que somos, é graças a Deus, meus irmãos, que nos dá o fôlego de vida, a coisa que é tão natural para nós. Quem aqui acordou hoje espantado porque estava respirando? Eu acredito que ninguém. É tão comum isso, a gente acordar e respirar, mas tudo isso provém da mão de um Deus soberano. E hoje, mais uma vez, esse Deus soberano trouxe você aqui para falar com você. Hoje, em especial, e olha que maravilha, mais uma vez o Senhor vai dizer para a gente como é que a gente tem que lidar nesse mundo. Como é que a igreja se comporta nesse mundo? A igreja, você. Você deve dar satisfação ao Estado? O Estado deve governar sobre você? Você deve dizer o que o governo tem que fazer? O governo deve dizer o que você tem que fazer? Como é que a gente entende isso? Mais uma vez, a palavra de Deus vai nos ensinar como nos comportar nesse mundo. Vamos lá. Lucas capítulo 20, nosso terceiro sermão. Vai do verso 19 ao verso 26. No final do culto, depois que terminar o culto, meus irmãos, vamos orar por todos os pais e também pelo nosso irmãozinho Lucas, filho do diácono Eliseu, da sua esposa Érica, que está internado. Mas graças a Deus está bem melhor, está mais para a observação. Se Deus quiser, amanhã ele estará de volta em sua casa com seus pais. Lucas capítulo 20.
do verso 19 ao verso 26. Todos têm, irmãos? Os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, porque entenderam que contra ele dissera esta parábola, mas temeram o povo. E aguardando a oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Perguntaram-lhe: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem retamente, que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito pagar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a efígie e a inscrição? Responderam-lhe: de César. Disse-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra, e com temor e com tremor, estamos aqui necessitados de compreender e entender essas verdades. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, para que assim possamos ser dignos, Senhor. No meu caso, de falar, de ser porta-voz da tua palavra, de todos esses irmãos que estão aqui, de entender, de compreender e assim viver na prática, e assim glorificar o teu nome com as verdades aqui, relacionadas com a nossa vida. Não nos deixa sair daqui, Senhor, sem compreender a profundidade desse texto que, mais uma vez, está diante de nós. Dai-nos sabedoria, discernimento, aprofundamento nas verdades aqui contidas. Que, de fato, Senhor, tenha relação com cada um de nós aqui. Dai-me poder no teu Espírito Santo para que eu possa falar de maneira que a criança, o adulto, o jovem possa entender. E todos possam ser confrontados com a tua palavra. E todos possam ser edificados com a tua palavra. E todos possam ser, Senhor, consolados com a tua palavra. É que eu te peço, em nome de Jesus. Nós somos carentes, Deus, de compreender a tua palavra. A tua palavra nos ordena a crescer na graça e no conhecimento. Que isso possa ser real em nossas vidas, esse desejo. Que possamos estar aqui, Senhor, com esse intuito de crescer na graça e no conhecimento, mesmo que esse conhecimento, muitas das vezes, cause desconforto, mas que nós possamos entender que é um desconforto que deve nos levar ao arrependimento e, assim, receber o teu perdão, que não existe consolo melhor do que ter a relação de perdão entendida e recebida das tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa nesse tempo. É que eu te rogo e te peço, hoje e sempre. Amém. Como é que eu divido esse texto, meus irmãos? 4 partes. Primeira parte, verso 19 e 20. Uma conspiração. Verso 21. Um plano sagaz, ou uma artimanha sagaz. Verso 22. Uma pergunta dissimulada. E o verso 23 ao 26, vamos ver a onisciência, a sabedoria de Jesus, mais uma vez, como é que ele sai dessa pergunta dissimulada, desse plano sagaz e dessa conspiração, né, que está intensa agora, devido ao Senhor estar na semana que ele vai morrer. Provavelmente aqui é a quinta-feira, né? Então é isso. Uma conspiração, um plano sagaz, uma pergunta dissimulada e a consciência e a sabedoria, ou a onisciência e a sabedoria de Jesus. E aí nós vamos para a conclusão. Então vamos aqui só fazer o contexto aqui para adentrarmos nos nossos pontos aqui, meus irmãos. Como eu já tinha falado, essa é a última semana da vida de Jesus. É uma tensão absurda aqui. Mas uma tensão absurda no controle do Senhor, né? Ele fez questão de fazer o que estava fazendo porque, segundo Mateus, tudo que Jesus está fazendo aqui era o que estava prescrito
estava profetizado pela boca dos profetas. O Senhor ia chegar dessa maneira. O nosso contexto imediato é que, primeiro, eles tentaram prender Jesus, perguntando se ele tinha licença para fazer o que ele fez, ou seja, autoridade para fazer o que ele fez. Nós vimos isso, né, no começo do texto, fazendo relação no capítulo anterior, quando Jesus chegou no templo lá e disse assim, isso aqui é casa de oração, bando de ladrão e tal e tal. Depois, o Senhor conta uma parábola aonde eles, no final, e o nosso verso 19, coloca dentro desse contexto, eles se apercebem que Jesus está falando deles. É só você olhar para o verso 19. Então, qual é o contexto aí imediato do nosso texto, que de fato começa no verso 20? É a autoridade de Jesus sendo questionada e Jesus dizendo: vocês querem saber com que autoridade eu faço? Me respondam isso. Não tem resposta? Pois também não vou responder vocês. Tchau. Aí conta a parábola para confrontá-los e dizer: olha, estou sendo misericordioso com vocês. Vocês são semelhantes a esses homens da parábola aqui. Vocês vão me matar. Quanto mais o Senhor se manifestava, mais o coração deles se endureciam. E isso é fato comprovado quando está registrado no verso 19, que é o nosso link. Se você tiver lido o capítulo 20 de Lucas, você vai perceber que vão surgir perguntas. Duas perguntas direcionadas a Jesus. Nós já vamos ver a primeira hoje. A segunda vai tratar da questão da ressurreição. E vem aquele texto, não é? Eu vou contar a história para o senhor aqui. Um irmão casou, morreu, ficou a viúva. O outro irmão casou. É o próximo sermão. E eles vão fazer um questionamento. O Senhor vai responder. Mas vai surgir uma terceira pergunta, que é o final do capítulo 21, verso 41. Aí já é Jesus que vai perguntar a eles. Então, no fim da vida de Jesus, há esses debates aqui que tem muito a nos ensinar. Agora, na questão de como lidar, né, com o governo. Depois, certas questões, né, que parecem ser cruciais, mas o Senhor vai, mais ou menos, eu vou introduzir aqui, dizer que tem coisas que a gente não tem que se preocupar. E o texto da semana que vem é essa ideia. A gente vai casar? A gente não vai casar no novo céu, nova terra? Tem gente que acredita que sim. Tem gente que, baseada no texto que virá na próxima semana, diz que não e tal. Mas a ideia parece que eles não queriam saber disso. Era questionar a questão da ressurreição. Isso parece ser uma coisa muito clara e objetiva para muito cristão, mas não é. Muito cristão vive esse mundo como se não acreditasse na ressurreição. Crente que vive com pânico de morrer. Medo é até razoável, você ter medo de morrer. Mas pânico, desespero, não querer falar de morte, isso pode implicar que você, de fato, não entendeu a profundidade da ressurreição. Você precisa ler Jó. Você precisa ler João. Você precisa ler Coríntios para se aprofundar nisso. Certo? E, por fim, o Senhor vai arrematar chamando eles para pensarem. De fato, eu não sou aquilo que eu sou, com a pergunta que ele vai fazer. Então, vamos para o nosso texto. A gente vai ver aqui, pelo menos, 3 fatos aqui, ou 4, do ataque que o Senhor sofre aqui. Então, vamos lá. Olha para o texto aí. A conspiração. Verso 19, não preciso ler, é o que faz o gancho com o texto passado. Eles querem matar Jesus. Agora eles vão mudar de estratégia. E aqui, o verso 20 vai mostrar a conspiração deles. O verso 20 mostra a conspiração e o verso 21 a dissimulação deles. Presta atenção. O verso 19 deixa bem claro. Eles queriam matar Jesus. Eles estão, como a gente costuma dizer, né,
com sangue na boca. Eles querem que Jesus morra. Eles querem pegar Jesus em contradição para matá-lo. Eles só não fazem isso porque o povo está com o Senhor. Uma grande maioria está com o Senhor. Aí eles, temendo o povo, aí eles vão tramar, fazer uma conspiração para pegar Jesus. O texto 20 vai dizer isso, ó. E aguardando a oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos. Para qual finalidade? Para o apanhar em alguma palavra e o entregarem a quem? Aqueles que tinham o poder de decretar a pena capital, a pena de morte. A jurisdição e poder do governador. Então vamos por partes. E aguardando a oportunidade, mandaram espias. Quem são esses caras aqui? Os fariseus, os escribas, os anciãos. E quando nós lemos lá em Mateus, Mateus vai dizer também que tinha os herodianos. Quem eram esses caras, os herodianos? Eles constituíam um partido que apoiava Herodes. Como eu posso dizer? Era uma turma que tinha proximidade com Herodes, que era o governo, e esse governo tinha a chancela do imperador César. Então aí é a junção da religião com o Estado. E quem fazia esse link com o Estado era os herodianos. Só que um detalhe: os escribas, os fariseus, os anciãos não aceitavam os herodianos. Porque os herodianos eram partidários do governo romano. E os fariseus, os escribas, os anciãos, eram judeus religiosos e se sentiam sugados pelos impostos dos romanos. Então eles não eram parceiros. Se tornaram parceiros agora porque tinham um desejo igual, de acabar com Jesus. O mal, para fazer mal, ele não faz questão de se unir com seus inimigos. Então, a religião aqui, representada pelos fariseus, escribas, saduceus e os anciãos, se uniram com o governo, repito, não diretamente com o governo, mas com alguns dos seus representantes, para pegar Jesus. Eles, cada um deles, com a sua perspectiva, na perspectiva religiosa, olhava para Jesus e via como um herege. Esse aí não é Cristo, nunca foi e nunca vai ser. Na perspectiva do Estado, e muito pela perspectiva colocada pela religião, Jesus estava querendo tomar o lugar de Herodes, o lugar de César. Ele queria reinar. Lembra-se que a turma estava ovacionando Jesus, achando que ele ia sentar no trono ali, derrubar Herodes, depois derrubar César e governar e tirar os impostos que eram cobrados absurdamente. Lembra de Zaqueu? E tantos outros mais, que sobrecarregavam o povo com taxações, e o povo queria um Messias para livrá-lo naquele momento, naquela hora. E isso não é muito diferente, infelizmente, de muitos cristãos aqui, que acham, na hora que a gente tiver um governo que seja crente cristão, o mundo vai melhorar. Os cristãos não vão ser perseguidos. Meus irmãos, a Bíblia, mais uma vez, vai mostrar aqui para a gente que até Jesus morrer, ele foi perseguido. Jesus morre e aqueles que vêm depois dele, todos são perseguidos. Aqui nós já vimos vários sermões de como morreu João, de como morreu Pedro, de como morreu Paulo. Todos eles foram figuras idênticas a Jesus. A igreja sempre foi perseguida. Quando você vai estudar a história da igreja, morre o último apóstolo, no primeiro século, aí surgem os outros sucessores, que são chamados de pais apostólicos. Todos eles, na sua maioria, foram perseguidos. A igreja sempre foi perseguida. Foi perseguida por quem? Por muitos que se diziam ser os verdadeiros religiosos e pelo Estado.
e pelo Estado. Mas olhe que coisa surpreendente. Jesus vai dizer que, de alguma maneira, nós temos que aceitar certas perseguições. Aceitar em que sentido? Entender que é isso mesmo. O Estado ele nunca vai aceitar aquilo que todo cristão precisa pregar e viver como seu ideal de vida. Nunca vai aceitar. A gente tem que colocar isso na cabeça. Então essa turma se une, ambos com sangue na boca. E olha que interessante, a estratégia deles. Olha o que eles dizem. Aguardando a oportunidade, mandaram espiões. Então estava lá herodianos, estavam lá escribas e fariseus no meio. Como justos. Se fingindo de justo. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de João. João vai dizer que no meio da igreja sempre vai ter os anticristos. E é necessário que eles existam, para que se revele quem não são. E em outros locais a Bíblia vai dizer que dentro da igreja há o joio e o trigo. Guarda isso aí, que mais adiante eu vou fazer um link com isso aqui. Então esses caras chegam. Quem são eles? Fariseus, escribas, anciãos e os herodianos. Estão lá no meio, dando de crente. Estão lá. E quando você tem essa perspectiva bíblica de João e outras perspectivas bíblicas, a gente percebe que esse tipo de artimanha não é de um filho de Deus. Para não ficar nas minhas palavras, vamos lá. Para 1 João. Vamos lá. João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Há uma distinção. Abre aí. Depois você vai para 2 Coríntios. Capítulo 11, tá? Vamos fazer um link aqui. 1 João capítulo 3. A partir do verso 6, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, mas o que é nascido de Deus, porque é nascido de Deus. Nisto se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. É esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O que é que esses caras querem fazer com o Senhor? Verso 19 diz para a gente, no capítulo 20 de Lucas, que eles querem matar. Eles querem matar. No nosso contexto de João, ele faz um link com a criação, fala em Caim. Caim é filho de quem? Do diabo. Até então ele parecia ser justo. As obras dele pareciam ser justas. Ele preparou um sacrifício como Abel. Mas o Senhor sabia o que estava no coração dele. E o Senhor não aceitou. Por quê? Porque ele era um homicida. Certamente ele já tinha um plano de matar o seu irmão como esses caras. E quem são esses caras? São filhos do diabo. Mas eles vão se achegar se comportando como justos. Ou seja, fingindo ser justo. E olha o que é que Paulo fala em 2 Coríntios 11. Verso 14, verso 15. Olha o que é que ele diz aí, ó. 2 Coríntios 11, verso 14, verso 15, ele diz: e não é de admirar, preste bem atenção, meus irmãos, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não anjo de trevas, anjo de luz. E agora? Não é muito, pois, que seus ministros se transformem em ministros de justiça.
e não de injustiça, mas de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente o que Lucas está dizendo para a gente aqui no capítulo 20. Esses caras vão aparecer lá no meio e vão aparecer como ministros da justiça, como luz, como justos. Estão lá no meio. Mas o propósito de estar ali no meio não é para santificação, não é para salvação, não é para a prática do amor, mas é o desejo de morte, de fazer o mal. Qual é a implicação para nós aí? Esses caras são os descendentes de Caim, são os filhos do diabo. Essa é uma das artimanhas de Satanás. As pessoas sempre acham, tendenciosas a acreditar, que a única maneira que o diabo tem de atacar um filho de Deus é deixando ele pobre, deixando ele doente. Não. É se aproximando de você, querendo dizer que é igual a você, que é santo, ou seja, que é salvo, que é justo igual a você. Mas o que de fato ele quer é lhe derrubar. Por isso, meus irmãos, aqui a primeira implicação que a gente tem que aprender, que a gente vive num mundo, de uma sociedade que está sobre um governo, e no nosso caso aqui, um governo que a gente não pode considerar de fato cristão, né? E mesmo que fosse, não governa sozinho. Em hipótese alguma, ninguém vai acreditar que um dia isso possa acontecer, de todos que fazem parte do governo de qualquer país do mundo, todos vão assinar a confissão de fé protestante. Isso é impossível. Então sempre existirão os filhos do diabo. E ele vai querer fazer aquilo que não deveria ser surpresa para nós. Duas coisas eles vão querer fazer. Essa é a conspiração. É fazer-nos assim como querem que Jesus o faça. Negar a Deus, a autoridade de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, e negar a autoridade humana. Nos colocar como pessoa não grata na sociedade e nos colocar diante de Deus como pecadores não arrependidos. É isso que eles querem fazer. E aí a estratégia deles é chegar como se fosse um irmão da aliança. Olha o texto aí, ó. E aguardando a oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justo para apanharem, em alguma palavra, ou entregarem à jurisdição. Então vamos lá. Olha a sagacidade deles. Como é que, de fato, eles se colocam como justos? É na fala deles. Olha aí, o plano sagaz deles aí, ó. Verso 21 começa, e perguntaram. Mas, na verdade, aqui é uma introdução da pergunta. A pergunta vai estar no verso 22. A pergunta não está no verso 21. Certo? Então, a coisa que chama a atenção desse versículo é a linguagem bajuladora. Bajuladora deles. Embora, repito, que o início do verso diga, e perguntaram-lhe, eles não vão perguntar ainda. Eles vão fazer uma introdução. Eles querem mostrar que eles são justos. Ou seja, eles estão fingindo. Então, o que é que eles dizem? Olha aí, irmãos. Mestre, olha o linguajar. Linguajar de crente. Pai do Senhor, irmão. Ó, o que é que eles dizem? Ó? Palavras doces, açucaradas. Nós sabemos, ó, já começa a mentir. Eles sabem coisa nenhuma. Se soubesse do que eles estão dizendo aqui, já teriam acreditado que estava diante deles era Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, o Salvador do mundo. Olha o que é que eles dizem. Nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Olha aí. Pensa aí, irmãos. Nós aqui sabemos quem são esses caras.
facilmente identificou aqui, rapaz, que ardilosos, são filhos do diabo mesmo. Mas uma grande multidão que estava ali, não. Jesus sabia que era onisciente. Jesus sabia o que é que eles estavam tramando. Então por que que isso está aqui? É para reforçar a nossa ideia. Nem todo mundo que diz ser cristão é cristão. Nem todo mundo que diz é assim que você tem que agir com as coisas do mundo. Está dizendo a verdade, por mais que pareça legal de ouvir. Então, antes de fato deles fazerem a pergunta, eles colocam um contexto de total submissão e 100% de concordância com Jesus. Olha os elogios aí, ó. Falas e ensina bem retamente, que tu não é falso e que tu também não tem interesse, né? Tu não olha para a aparência das pessoas. Tudo que é um reflexo deles. Eles fazem exatamente o contrário. Porque se eles não ficassem olhando para a aparência, eles já tinham crido que Jesus era o Messias. Por que que eles não criam? Porque eles olhavam para Jesus e diziam, não pode ser. Filho de José, carpinteiro, Maria. Cidadezinha, sem expressão, não pode ser. A forma que eu entendo a Escritura, eles, né, pensando, ele vem da linhagem de Davi, é para vir em cavalo, alado, com uma legião de exército poderoso, aí entra no jumentim, né? Esse aí nunca é. Então quem é que não faz o que eles dizem que Jesus faz? Eles mesmos, são os hipócritas. Então prepara. A Bíblia vai dizer o seguinte, vou parafrasear aqui. É muito mais fácil se defender de alguém que já chega dizendo que não gosta de você, do que você se defender de alguém que demonstra gostar, mas que de fato não gosta. Onde é que fala isso na Bíblia? A Bíblia diz assim, ó, cuidado com os lábios que te lisonjeiam. Diga para mim, se não é difícil você combater alguém que está te elogiando? Diga se não é difícil, se você não fica constrangido. Não é não? Quando alguém começa a tecer elogios para vocês, a gente fica todo... A nossa cultura brasileira, o europeu não é tanto assim não. Mas nós aqui, da América do Sul, América do Norte, a gente tem problemas. Não é? Às vezes a gente fez algo que é louvável, mas a gente fica com uma falsa humildade, né? Você canta bem, você toca bem, você é um bom profissional na sua área. Alguém diz, poxa, você é bem. Não sou eu, não. É Deus que me dá essa capacidade. Você sabe que é você. Deus lhe deu, mas você sabe que você tem. Aí você fica assim. Quanto mais, quando você não é isso tudo, mas todo mundo gosta de ouvir elogio, e alguém fica te elogiando, te botando para cima e tal, dizendo que você é o cara. Quem é que tem coragem? Acho que nas minhas leituras que eu já fiz na minha vida, e eu não sei se é verdade, né? Porque eu tenho sempre muito cuidado assim, quando você vai escrever a vida de pessoas que já morreram, que você não conviveu. É aquela ideia do romantismo, né? Você escreve aquela coisa assim e tal, né? Do Spurgeon. Diz que um dia Spurgeon, quem já ouviu falar de Spurgeon, um dos grandes pregadores dos séculos passados aí, a igreja dele lotada de pessoas, e se você tiver curiosidade, você coloca lá, você vai ver que a igreja dele, o púlpito não é assim como esse. Fica de lado, e ele é assim um pouco superior, tem uma escadinha, tipo uma escadinha que faz uma curva, ele subia, é como se fosse sei lá, um púlpitozinho assim, sei lá, não sei como é que chama o nome assim. E aí ele subia e pregava, o pessoal tudo ali. Aí diz que um dia ele terminou um sermão, aí ia descendo, aí uma pessoa, assim que ele estava descendo, aí disse assim, que sermão maravilhoso, aí começou a elogiar ele, me arrebatou da terra para o céu. Aí disse que ele olhou assim nos olhos da pessoa e disse assim, está repreendido, Satanás. Tu quer me envaidecer, tu quer dizer que eu sou o cara? Quer dizer, eu não sei se isso é verdade, pode ser que tenha sido verdade, mas o ponto é que dificilmente alguém sai com uma dessa. Já pensou? Você está aqui pregando, ou está cantando, está fazendo alguma coisa no serviço do Senhor, aí termina o culto, aí vem um irmão lhe elogiar, você diz assim,
Satanás está repreendido. Você não vai dizer um negócio desse. Eu não diria. Meu pastor, o senhor estava uma benção, pregou demais. Eu digo, para a glória do Senhor. Entendeu? Mas se o irmão chegar e dizer assim, pastor, hoje foi fraco demais, ó. O senhor não estudou direito, não. Ai, demônio, acusar o cão. Entendeu? A gente quer se defender, Entendeu? Quer se defender. Aí os caras chegam para Jesus. Tu prega bem demais. Tu fala bem demais. Agora, alguns exemplos. A Bíblia tem exemplo de gente que viveu esse tipo de situação e caiu. Jesus não caiu. Eu me lembro aqui de quem? Sansão. Como foi que Sansão caiu? Conversinha. Sansão, tu não me ama, não? Sansão, eu te amo, Sansão. Sansão, me diz onde é que está a tua força. Sansão, apaixonado, né? Dalila, né? Aí contou uma historinha, depois ela foi com conversinha. E ele vai e conta o que acontece. Se arrebenta. Como foi que Jesus foi entregue? Denunciado para ser crucificado? Vamos pegar o homem. Quem é o homem? Rapaz, não dá para saber quem é ele, não, porque ele se veste muito parecido com os outros. Então vamos combinar aqui. Como é que a gente entrega ele? Não, quando você chegar, eu vou dar uma paulada na cabeça dele. Vocês vão saber quem é ele. Foi assim, irmãos? Foi não. Quando você chegar, eu vou dizer, é ele, pega. Foi assim, irmãos? Como foi? Com um beijo. Um beijo. O rei Ezequias, como foi que derrubaram o reinado dele? Rapaz, tu é rico, hein? Como Deus tem te abençoado. Rapaz, Deus tem me abençoado mesmo. Rapaz, como tu é próspero. Rapaz. Aí ficou tão empolgado. Vou mostrar a vocês a prosperidade que Deus me deu. Vem aqui na minha casa, olha aí. Foi mostrando tudo. Aí o cara filmou, foi lá e atacou ele. E tem outras mais. O único que se deixou cair foi Jesus. Então o que é que está para nós aqui? Mais uma vez, cuidado. O mundo vai armar a pulca. Lembre de Coríntios. Não vai chegar. Né? Não vai chegar para você dizendo, ei, vou te pegar. Não. Vai chegar sim. Aqui em especial, o que é que eles querem? Eles querem colocar Jesus contra o Estado. Por que eles querem colocar Jesus contra o Estado? Porque eles querem matar. Mas eles não têm o poder de matar. Então eles querem a ajuda do Estado para isso. Então vem a pergunta. Verso 22. A pergunta dissimulada. E é uma pergunta interessantíssima. Interessantíssima. Olha aí, ó. Jesus, os justos perguntando, tá? É-nos lícito pagar tributo a César ou não? É tipo pergunta de CPI, sabe? Sim ou não? Viu lá o Renan Canalha? Não, responda objetivamente. Sim ou não? Sim ou não? Não, peraí. Eu tenho que ter um contexto aqui. Quem está assistindo? Está assistindo, não, vocês? Não perde muita coisa, não. Do mesmo jeito, eles querem uma resposta sim ou não. E a pergunta que eles fazem é capciosa. Porque se Jesus fosse responder sim para um e não para outro, se complicava. E vice-versa. Mas Jesus não vai fazer isso. E o que é interessante nessa pergunta deles aí? Qual é a concepção que eles têm? Mas que eu acredito que a forma escrita no original, que foi traduzida para nós, também diz alguma coisa. Na cabeça deles, quando estão perguntando isso ao Senhor Jesus, eles estão querendo dizer que existe algo que é exclusivo do governo de César e algo que é exclusivo de Deus. Ou você está do lado de Deus e contra o governo, ou você está com o governo e contra Deus. Na cabeça deles, se você disser que está do lado de Deus, a prerrogativa vai dizer, pelo que eles acreditam, é de que você quer tomar o lugar de César. Aí pronto.
Está vendo aí o que nós dissemos, herodianos? Vão lá dizer, ó, ele quer tomar o lugar de César. Se ele disser que está do lado de César, não tem autoridade nenhuma e o povo que seguia Jesus vai dizer, então você é a favor dessas taxações de impostos sobre nós? O que ele faz sobre nós? Era essa dicotomia que eles faziam. Mas só que olhe para o texto aí, ó. A pergunta é: pagar tributo a César ou não? Aí a resposta de Jesus. Como é a resposta de Jesus aí, ó? Verso 23 até o verso 25. Vamos ler o verso 25. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele pede uma moeda e ele pergunta de quem é, o que é que está aqui? Aí eles vão dizer, está aí César, não é? A resposta vai ser essa. Aí Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então perceba aqui, ó, esse que é o ponto. Ó. Vou tentar ser bem didático com vocês. Que o texto aqui para a gente vai dar essa ideia de que não é assim. Coisas que é do governo barra coisas que é de Deus. Por quê? Ó? O texto vai dizer assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O texto não vai dizer, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Na estrutura do nosso português aqui, o i é uma conjunção como mais. Só que o i é uma conjunção, como é que eu chamo aqui? De conexão. O i, que conecta. O mais é a ideia de contraste. Então, a pergunta e a resposta de Jesus, ela não faz contraste, mas sim de conexões, que dá a ideia de que aquilo que é de César também é de Deus. Essa é a ideia que Jesus, quando responde, essa é a ideia de o que é de César também é de Deus. César só tem aquilo que ele tem porque Deus assim o permitiu. Por essa simples palavra, e não mais. Não é um contraste, mas é uma conexão. A primeira parte da oração está, segundo os comentaristas, está sujeita à segunda parte. Essa é a ideia, certo? Então, verso 23, a parte final do nosso texto, depois dessa pergunta dissimulada. E só para os irmãos entender. Se o Senhor responde, sim, tem que pagar imposto, aí ia dizer, ó, tá vendo aí, vocês achando que ele veio para salvar vocês e tal. Ele concorda com essas taxas absurdas. Olha, ele concorda com aquele antigo Zaqueu, que ele disse que salvou, que Zaqueu estava fazendo a coisa certa. Então, quando ele disse e concordou que Zaqueu ia dar tudo de volta para vocês, era só conversa. Ele, quando tomar o trono, ele vai taxar vocês. Se o Senhor tivesse respondido sim. Se o Senhor responde não, eles iam dizer, olha aí, Estado, ele quer se sentar na cadeira, ele quer governar, ele é um revolucionário. Mas Jesus não vai dizer nem sim nem não. O que Jesus vai dizer? Então vamos lá, partindo para o final. Pela onisciência do Senhor, ele vai responder com uma pergunta, que era uma das maiores estratégias que o Senhor usou. Nós vimos isso em sermões passados. As pessoas perguntavam a ele e ele respondia perguntando. Não foi assim uma das últimas pregações? Com que autoridade João Batista foi o que foi e fez o que fez? Vão me responder não? Também não vou responder vocês. Aqui de novo, verso 23, vamos repetir. Entendendo ele a sua astúcia, então Jesus tinha discernimento. Sabia da astúcia. Por que astúcia? Porque eles estavam se passando de homens justos. Mas estavam fingindo. Estavam querendo pegar Jesus com palavras de lisonjas. Aí Jesus disse-lhes, por que me tentais?
Porque vocês estão me colocando à prova. Eu sei que está no coração de vocês. Na verdade, vocês não estão preocupados em pagar ou não pagar imposto. Vocês querem uma oportunidade de me pegar em contradição e me levar aos tribunais e assim eu ser condenado à morte. Por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? Aí Jesus vai começar a responder. Mostra a moeda aí. Tira uma moeda do bolso aí de vocês. Aí pergunta, quem é que está? Qual é a cara que está aí? O que é que está escrito aí? Me diz. O que é que está escrito aí? E tem outro detalhe, né? Se Jesus diz sim, ele podia também ser acusado de quebrar o mandamento, né? Está idolatrando, porque tinha uma imagem. Né? Ainda tinha esse detalhe. Mas o senhor, o que é que está escrito aí? Esse cheque está no nome de quem? Aí, eles respondem, de César. O que é que está escrito aí? Qual é a cara que tem aí? De quem é a cara que está aí? É César. Beleza. Aí Jesus responde, ó. Dai, pois a César o que é de César e não mas. Entendeu? E a Deus o que é de Deus. Então, repito, as conexões aí dessas palavrinhas dá a ideia não de contraste, mas de continuidade. E a primeira parte da oração está sujeita à segunda. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha aí o que é que o Senhor está dizendo. Quando nós lemos Romanos, capítulo 13, vamos lá. Romanos, capítulo 13. Paulo falando, cheio do Espírito Santo, o que é que ele diz? Romanos, capítulo 13. Abra aí. Romanos, capítulo 13. A partir do verso 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Se você ler aqui e continuar, vai aparecer a palavra ministro, ministro. Que essas autoridades são ministros de Deus. A palavra ministro aí é diácono. Diácono. E é interessante pontuar aqui, quando Paulo está escrevendo aqui, aqui é o ápice da loucura do Império Romano contra a igreja. A igreja está sendo perseguida, esfacelada. Aqui com Jesus ainda nem começou. Ainda nem começou. E Jesus já demonstra que a gente precisa estar sob a autoridade do Estado, naquilo que é a sua esfera. O que Jesus está dizendo para eles é o que Pedro também, Paulo aqui diz, Pedro também está dizendo. Ó, 1 Pedro capítulo 2, verso 13, vai dizer, ó, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, que é o rei como soberano, que é os governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres e não tendo liberdade, por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aí ele vai dizer no verso 17. Honrai a todos. Todos quem? Rei, governadores, todos que estão sobre, têm autoridade. Ele diz, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Timóteo também vai falar um pouco sobre isso. Aí volta para o nosso texto lá. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo, na sua semana, que ele vai morrer, antes de morrer,
né? E há uns tempos atrás eu disse para os irmãos, meus irmãos, a gente tem que parar e meditar muito nas últimas palavras de Jesus antes de morrer. Quem aqui já teve assim um piripaque, que achava que ia morrer, que faltava assim, rapaz, eu vou morrer essa semana, eu vou morrer. Foi o que você pensou para falar para os seus familiares? Você pensou um monte de coisa, né? E você pensou em falar aquilo que você julgou de ser mais importante. Eu tenho certeza, meus irmãos, absoluta. Se eu soubesse que ia morrer hoje, eu não ia, a minha preocupação em falar para minha filha, dizer, ó, não se esqueça quando chegar em casa hoje, levar a Belinha para ir lá fora fazer o xixi dela. Eu não ia dizer isso, porque não é importante. Eu ia pensar em coisas importantes. Então o Senhor está indo para morrer, e antes de morrer, a quinta-feira, Ele está dizendo isso. Quando alguém, em uma oportunidade, queria criar uma condição de condená-lo, Ele pega essa situação para nos ensinar algo. O que é que Ele quer nos ensinar? Primeiro, esse mundo sempre vai querer nos derrubar. Esse mundo não vai usar somente as estratégias cruéis. Eles vão chegar de forma, parecendo um dos nossos, dizendo coisas que a gente gosta de ouvir, mas no final ele quer nos pegar. Mas o Senhor diz para nós, olhe, vocês têm responsabilidade aqui nesse mundo. Sobre os governadores, sobre os presidentes. Eles podem ser os piores do mundo. Mas vocês têm que se sujeitar. Aqui, no caso, tributo, né, de imposto. Havia vários tipos de imposto, pelo menos 3. Tinha aquele anual que tinha que ir, pessoas do sexo masculino de 14 anos tinha que ir, tinha da parte da renda, né, e tinha também da parte das propriedades. Eram super taxados. E, de fato, muitos deles eram ilegais. Ilegais no sentido de não ser justo, mas se tornavam legal porque era a lei. Então tinha que pagar. Então é como se eu estivesse dizendo hoje para nós, literalmente, tem imposto, tem que pagar. Entendeu? Acho que o imposto mais pesado, né, e que muita gente se sente realmente roubado é o imposto de renda. Não sei se você pratica isso, mas você deve conhecer muita gente que pratica, tipo, que tem aquele negócio de você comprovar algumas rendas que você tem para que seja abatido no seu imposto de renda. Então tem gente que não paga plano de saúde, aí pede o do pai, ou da mãe, ou de um parente, e coloca como se ele estivesse pagando para ele receber a restituição. Acontece isso ou não? Tem gente que não paga, não tem filho, não paga colégio. Mas aí pede os comprovantes de um irmão que tem filho. Sei, cara, me dá aí. Aí ele coloca lá como ele pagando. Aí recebe a restituição. Não é assim, não? E fora outras coisas que muita gente faz, né? Não vou comprar, não vou vender isso aqui no meu nome não, porque senão vou ter que colocar no imposto de renda. O Senhor está dizendo que, por mais que a gente ache que é injusto, se está na lei, tem que pagar. Tem que pagar. Dá ao governo aquilo que ele dá, que é devido dele. E a gente não pode esquecer o Romanos 13, o 1 Pedro, porque sobre eles tem o Senhor. E no final todo mundo vai prestar conta. Efésios. O salário clama, né? Daqueles patrões que roubam dinheiro. Todo mundo vai prestar conta no final. Entendeu? Vai haver justiça da parte de Deus. Agora, nós não podemos fazer justiça. Nossa própria mão. Próprias mãos. Essa é a ideia primária do texto, mas que a gente pode aplicar para tudo mais. Certo? Para tudo mais. Quando é que a gente deve romper com o Estado? Quando a gente perceber coisas que eles exigem de nós que quebram os mandamentos do Senhor. Então, eu sempre estou falando aqui, né, a questão da ideologia de gênero, a questão de banheiros, não é banheiro unissex, né? Porque é diferente. Banheiro unissex é um banheiro que tanto o homem pode usar como a mulher, mas não é junto. Né? Às vezes você vai numa lanchonete, aí tem um banheiro só, aí tem lá o desenho de um homem e de uma mulher. Mas você abre, se tiver um homem, ele tem que terminar, depois que ele sair, pode entrar a mulher. Já viram isso? Mas a lei que quer aprovar não é isso. É um banheiro lá, um único banheiro. E aí, se você é trans, se você é homo, se você é isso ou aquilo, você
entre e todo mundo vai conviver em paz. Não é isso. Questão do aborto, né? Se legalizar o aborto. Nós não podemos concordar. Aí sim. Então tem situações do Estado que a gente vai ter que romper. Mas o Estado ele é essencial. Né? Lutero vai dizer e concordar com Calvino que a existência do Estado é justamente uma ação de Deus para administrar a depravação do homem. E a igreja, o instrumento de Deus, para trazer a salvação da alma desse homem. A lei, o Estado, é para requerer um auxílio para as coisas físicas e práticas. Imagina por um segundo, se não existisse lei. A lei do roubo, do furto. Como seria um caos? Né? Às vezes não acontece assim em momentos de crise, que as pessoas agem como se não tivesse lei. Né? Aqui no Brasil, isso pouco acontece, mas na Europa a gente vê aquele saque. Né? As pessoas chegam nas lojas, aí começa o primeiro, o segundo vai, e todo mundo vai. Naquele momento ali, a lei não existe. Todo mundo faz o que quer. Pá! Então, de certa forma, você olhando para Romanos, diz para que ali a lei existe, é muito clara, para punir os maus e para louvar os bons. Então, Jesus, quando responde, ele está dizendo, não é de todo ruim. A lei, ela existe para... Por que nós aqui não somos atacados? Porque existe uma lei que nos resguarda. Você acha que não tem gente doida para matar crente? Tem, mas vai chegar uma hora que eles não vão olhar mais para a lei. E o contrário, em contrapartida, nós. Vai ter uma hora que a lei vai chegar de um jeito que ela não é mais observável por nós. Nós vamos ter que romper com ela. É aí, meus irmãos, que vai começar aquilo que a gente só vê nos livros de história, que a gente só vê na Bíblia e pode chegar no nosso tempo, nossa geração. Mas se isso não acontecer, o que fica para nós é que nós devemos estar debaixo da autoridade da lei, independente de quem esteja. Nós estamos nos preparando, até conversei com os irmãos, a diretoria da nossa reunião, o ano que vem vai ser um ano muito difícil, um ano de eleição, né? E nós já tivemos experiência aqui de conflitos de irmãos aqui, porque é do partido tal, embora que a gente tem que se posicionar para um partido, mas aqui na igreja eu nunca digo, eu sou do partido tal. Eu coloco as posições daqueles que têm mais coerência, as coisas que a palavra de Deus nos chama a seguir, aqueles que não. Cada um tem que ter a sua consciência, e quando digo a sua consciência, inspirada pela palavra de Deus. E o ano que vem, essa pergunta, ela tem que estar na sua cabeça. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Na hora que você for lá para frente da urna, clicar no botão, aí você vai olhar e vai dizer: qual é o César que eu tenho que dar? Qual é o César que eu não tenho que dar? Porque se eu der um sim para esse César, ele vai me fazer negar a Cristo. Entendeu? Esse é o ponto. Até lá, como aconteceu com Jesus, pode acontecer com você. Alguém chegar perto de você e colorir os ideais, as leis propostas, colorir para você, para que você ache, que interessante. De repente não é. As pessoas se aproximarem de você como se aproximou de Jesus aqui. E dizer, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, tenha discernimento, é isso aqui, quando na verdade não os são. Eu vou partir para o final, dizendo para os irmãos, e vou enfatizar isso. Nós vivemos dentro de dois reinos, meus irmãos. O reino da terra e o reino celestial que já se inaugurou há 2000 anos atrás, quando Jesus veio aqui. Certo? Um não anula o outro. Mas o da terra, ele tem que ser percebido, ele tem que ser entendido à luz do reino celestial.
os óculos pelos quais eu tenho que olhar esse mundo não são pelos óculos naturais, mas pelos sobrenaturais, os espirituais, pela palavra de Deus. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Jesus olha para os fariseus não com o olho terreno, mas com o olho que tudo vê, com o olho do discernimento. Aí você pergunta assim, mas eu não sou Jesus. Nem eu, nem você somos Jesus, mas nós o temos como Espírito em nós. E a Bíblia diz que nós, espirituais, conseguimos discernir as coisas. E como é que eu discerno? Eu venho discernir as coisas. É fechando os olhos e pensando positivamente? Não. É enchendo a minha consciência dos ensinamentos do Senhor Jesus. Está aqui. Diante dos meus olhos, diante dos seus olhos. Como é que eu vou adquirir discernimento para que me enxergue como um cidadão celestial num mundo ainda caído? É tendo a completude do conhecimento. Aquilo está lá em Colossenses. Buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto. Para que eu possa entender que uma coisa não anula a outra. Lembra do texto? E não mais. Romanos nos deixa claro, as autoridades que estão aí, por pior que sejam, ou por pior que venham se tornar, elas não estão além do propósito maior de Deus. É Deus que governa, meus irmãos. É Deus que governa. Isso tem ficado tão forte nos últimos anos no meu coração, na minha mente, devido eu estudar para dar aula de história, e eu vejo a ação de Deus ali no período da Reforma. Não foi uma ação de Deus estritamente religiosa e só sobre a vida de Lutero, não. Foi sobre a vida de todos os reis que ali estavam, todos os imperadores que ali estavam, toda a sociedade do mundo que ali estavam, as descobertas que estavam acontecendo. No ano de 1500 não era só a Reforma que estava acontecendo, a América estava sendo descoberta. Era um Deus soberano trabalhando em todo o mundo. Todos, meus irmãos, sem exceção, estão sob o governo de Deus. Então não há contraste. Respeitar as autoridades é respeitar a vontade de Deus. Desrespeitar as autoridades é quando se entende que a vontade de Deus está sendo desrespeitada, não é por qualquer coisa. A gente vê muitos cristãos por qualquer coisa pedindo impeachment de um presidente. E às vezes é só porque ele não concorda com uma coisa. E que às vezes essa coisa nem toca nas coisas que Deus requer de nós. Se vamos brigar de maneira correta, sábia, com discernimento. O mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. E a estratégia de Satanás é essa. É uma espécie de ecumenismo, todo mundo se dando bem. Olha aí, os caras chegaram se fingindo. Então não se iluda. E aí eu faço um gancho aqui com a nossa classe Novos Membros. É para isso, para a gente saber qual a intenção das pessoas de estar junto da gente. Se de fato elas querem Jesus. Se de fato elas entendem o que é ser uma igreja, a responsabilidade de ser uma igreja. E tem discernimento. A maior estratégia de Satanás é querer nos enganar. Coríntios se transveste de anjo de luz, de ministro da justiça. Enquanto a real justiça somente em Cristo, meus irmãos. Então guardem essas palavras. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mais o que é de Deus não, tudo é dele. Então seja sábio, busque discernimento. É a oração que Deus disse que a gente deveria fazer. Peça sabedoria, que eu dou. É só pedir que eu dou. Jesus mostrou com a sua onisciência a sua sabedoria. Eu sei quem são vocês, eu sei o que é que vocês querem. Vocês não vão me colocar contra o Pai e nem contra a vontade do Pai para comigo. E nem contra aqueles que o Pai me deu. Porque se Jesus tivesse dito, não é para dar nada a César, tudo é de Deus. Repita, eles iam dizer, olha aí, ó, quem vocês estão servindo, ó. Tudo era conversa dele, ó. Quando ele assumir, ele vai taxar vocês. Mas se ele dissesse, melhor dizendo, tivesse sim, dê tudo para o César. Não para o César, ele ia apontar para o governo e dizer, olha aí, eu quero tomar o lugar de vocês. Jesus não fez isso, agiu com sabedoria. Então seja sábio como Cristo foi sábio. Que Deus possa nos dar
essa força, esse entendimento. Porque é crucial a gente entender isso para a vida da gente, principalmente para os anos que virão, meus irmãos. Não é que está bem pertinho de Jesus voltar, é de que Jesus vai voltar. Mas eu posso dizer que está mais perto do que longe. Se Paulo, há 2000 anos atrás, sentia que Jesus ia voltar no outro dia, já se passaram 2000 anos. Eu, particularmente, eu não acho que vai passar mais 2000 anos. Porque tem uma conexão que a Bíblia coloca que, para a volta de Jesus, é quando o cálice da ira encher. E o cálice da ira vai encher quando a depravação chegar no nível. E a gente está vendo coisa, meus irmãos, que a gente não imaginaria que ia ver. Já estamos vendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Te dou graças, Pai, pelo privilégio que temos de cantar a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa nos capacitar com sabedoria e discernimento. Que possamos entender as nossas responsabilidades como cidadão desse mundo e cidadão dos céus. Que possamos andar muito mais na perspectiva do cidadão dos céus do que do cidadão do mundo. É o que te pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém.